Bom dia, cheio de Deus, para todos que nos ouvem nesta manhã tão gloriosa e que Deus abençoe a tua vida, a vida dos teus familiares e as obras das tuas mãos. Quero dizer para você, seja bem-vindo ao nosso canal, não te julgo, te ajudo. Curta lá, se inscreve lá, dê o seu like, nos ajude a transmitir a santa e poderosa palavra de Deus, que liberta, que cura, que edifica e que salva. E a palavra do dia hoje está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, cujo título desta curta mensagem é Eu não mudo para que as coisas mudem. Perceba que Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, é transportado de Jerusalém, aonde eles viviam e serviam a Deus, quando o reino babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e traz alguns cativos. E entre eles está esses 4 jovens, que quando chega lá, há uma proposta vinda do rei, entregue ao chefe do oficial para transmitir para esses jovens, com mais outros que com eles estavam, que se alimentasse das iguarias do rei, do vinho que era servido em sua mesa, de tudo aquilo que o rei tinha de melhor, para que depois de 3 anos eles viessem servir ao rei. Só que esses alimentos eram alimentos que não eram alimentos consagrados ao Senhor. E uma vez Daniel, Ananias, Misael e Azarias se alimentando desse alimento, quebrava a aliança deles com Deus, o pacto deles com Deus, a vida deles com Deus, a comunhão deles com Deus. Porque é isso que acontece conosco. O adversário da nossa alma, ele nos conhece, sabe do projeto e da obra de Deus na nossa vida. E aonde nós estamos, sempre ele vai tentar de alguma forma arrancar de dentro de nós aquilo que Deus colocou, para que as coisas não mudem ao nosso redor, para que o projeto de Deus não vá à frente. Só que Daniel, ao chegar lá, no versículo 8, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, eles determinam firmemente, eles decidem em seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei, e pede ao chefe dos oficiais que lhes dê 10 dias somente para comer somente legumes e beber água, que a sua aparência após esses 10 dias seria melhor do que as dos demais. Isso aponta para a convicção, uma fé que age dentro da pessoa, crendo que Deus é capaz de resolver as suas questões quando ele entrega tudo a ele. Porque nesse momento Daniel está entregando tudo para Deus. Ou seja, Deus, eu não vou mudar, eu não estou em Jerusalém, eu estou em Babilônia, num lugar corrompido, cheio de Deus e de pecado. Porém, mudaram estereotipamente os nossos nomes, porém, interiormente, não tem condições deles mudarem. A burocracia, elas até conseguem através de papéis, instituições, porque o diabo está no sistema do mundo e consegue mudar algumas coisas. Mas dentro do interior, somente nós que podemos deixar com que as coisas mudem. E quando nós não deixamos que as coisas mudam, o que está ao nosso redor muda e vem a nosso favor. E foi isso que aconteceu com Daniel. Passaram-se os 10 dias, o chefe dos oficiais
ao se encontrar com Daniel, viu que a aparência deles era melhor do que as dos demais. Perceba que o milagre, o que é impossível, começa a acontecer, porque o chefe dos oficiais, mesmo com medo do rei, né, ele aceita a proposta de Daniel. Mas isso aí já é Deus trabalhando a favor daqueles que não se corrompem, daqueles que não se envolvem com o sistema do mundo, mas que decide firmemente, em qualquer que seja a situação, permanecer fiel a Deus. E aí ele percebeu e teve que concordar com Daniel e continuar no período de 3 anos, dando alimento puro para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque quando Daniel determinou dentro dele, aleluia, ele conseguiu mudar a mente do chefe dos oficiais. E é isso que acontece na minha vida, é isso que vai acontecer na tua vida, é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, quando nós nos posicionamos desta maneira diante dele, seja qual for o lugar onde ele nos colocar. A gente consegue mudar o que está desfavorável e coloca favorável ao nosso favor. Ele trouxe o chefe dos oficiais a seu favor. E quando passou os 3 anos, eles vão se apresentar diante do rei. E o rei vai perceber, porque Deus já tinha, através desse posicionamento desses 4 jovens, distribuído para eles bênçãos terrenas e bênçãos espiritual, crescimento ministerial, crescimento material. Percebe? A vida anda, as coisas acontecem. É claro que tem um tempo para acontecer, mas vai acontecer. Porque se você perceber no versículo 17, diz lá, depois que eles se posicionaram, as bênçãos espiritual e as bênçãos material que veio sobre a vida deles. E isso se encaixa, sabe aonde? No que o apóstolo Mateus nos escreveu no capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E exatamente isso já aconteceu na vida de Daniel. Porque no versículo 17 diz, no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E a Daniel ainda recebera algo mais, sabe interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Perceba como é que as coisas acontecem quando nós nos posicionamos. E quando o rei vê eles, viu o rei que Deus tinha dado a eles muito mais do que os magos místicos, 10 vezes mais a esses 4 jovens. 10 vezes mais. E aí eles passaram a servir ao rei Nabucodonosor em Babilônia, favorecido por Deus. Então não importa o lugar onde você está, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua igreja, na tua casa, seja em qualquer que for o lugar, quando nós determinamos dentro do nosso coração a não deixar com que as coisas mudem dentro de nós, nós conseguimos mudar o que está ao nosso redor, ao nosso favor. Que Deus abençoe a tua vida,
Amanhã nós estaremos trazendo uma outra mensagem para abençoar a cada um que nos ouve, que nos assiste. Um beijo no coração. Receba um abraço fervoroso do Divino Espírito Santo nesse dia. E curta lá. E se inscreve lá no nosso canal. Não te julgo, te ajudo. Amém?